Mas hoje nós temos aqui, então, o nosso primeiro entrevistado, né, que é o Dr. Felipe Coimbra, Dr. Felipe José Fernandes Coimbra. O Dr. Felipe é líder do Centro de Referência de Tumores do Aparelho Digestivo, né? Alto. Eu falo alto porque é daqui para cima, né? E o Dr. Felipe é um cirurgião, né? E que vai dirimir várias dúvidas nossas que a gente tem em relação à questão da oncologia, e eu acho que vai ser muito proveitoso. Que o importante para nós, veja bem, com esse podcast, é nós trazermos aqui informações para a população, né? Informações para que a população saiba como se prevenir, quais são as medidas que a gente tem que tomar num eventual sinal, né, de um tumor ou coisa parecida. No caso aqui, nós estamos falando com o Head. Então, nós estamos tranquilos aqui com as informações que vão ser de grande valia para todos nós, né? Doutor Felipe, é uma satisfação tê-lo aqui, não é? E eu gostaria de começar com uma pergunta, né? Nós estamos percebendo que a quantidade de jovens com tumores, né, principalmente câncer de cólon, eles estão se proliferando, né? E ninguém sabe bem porquê, inclusive artistas, né, que nós aí já conhecemos, eles estão sendo vítima desses tumores. Você tem alguma explicação para isso? Olha, primeiro, obrigado pelo convite, quero agradecer, eu conheço o trabalho da Casa Hope, tive a oportunidade de visitar lá, e é um trabalho, realmente um propósito, acho que é muito fácil de embarcar e acreditar, e só parabenizo você e a Casa Hope pelo empenho, né? Pelo resultado todo que vocês têm. Muito obrigado. Agradeço muito pelo convite, porque é um prazer estar aqui, poder ajudar, passar informação de qualidade que vocês estão propondo para a população, né, e que é muito importante. E eu posso até destacar que esse é um dos pilares, eu acho, da Organização Mundial de Saúde, de passar boa informação, né, para a população. As pessoas não conhecem, né, não sabem quais são os sintomas, sinais de alerta, ou o porquê que as coisas estão mudando, acontecendo. E, além disso, sempre manter os profissionais da saúde, e você como colega médico sabe melhor, tanto quanto eu, da importância disso, acho que para todos, né? E eu acho que esse é um tema muito interessante, né, que você tem observado, e a gente observa realmente na prática clínica, Fernando, que são pacientes mais jovens chegando com alguns tipos de tumores específicos. E esse exemplo, acho que foi dado, do tumor de cólon, né, tumor do intestino grosso, é muito comum. Assim como a gente vê também de estômago, ou mesmo tumores de pâncreas, mama, né? E às vezes a gente não tem uma explicação única, né? Cada tumor, obviamente, tem uma característica específica. Sim. E várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Se a gente for ver bem, isso se deve provavelmente à mudança de fatores ambientais, né? A fatores intrínsecos, fatores nutricionais, fatores que realmente interferem no nosso dia a dia, na nossa genética, que causa o aumento de risco de mutações nas nossas células e que, portanto, favorece o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, hoje, se a gente for comparar como é a alimentação da maior parte da população hoje, a gente sabe que é completamente diferente do que era 20, 30 anos atrás. Pois é. Que a gente comia mais alimentos mais comida de verdade. Mais, né? Comida de verdade, Hoje em dia, por exemplo, uma das grandes preocupações que eu sempre recomendo para meus pacientes quando a gente está falando de prevenção são os alimentos, por exemplo, ultraprocessados. Sim. São aqueles alimentos que a gente vê que não existem na natureza, né, propriamente dito, que são uma série de elementos que são colocados em conjunto e que viram alguma forma de alimento e que normalmente eles são ricos em gorduras, em sais, em conservantes, né? E uma série de outras substâncias que podem ser tóxicas e podem fazer mal à nossa saúde, aumentando o risco não só de câncer, mas de outras doenças,
como obesidade, diabetes e uma série de outros fatores. Então, eu acho que esse é um dos fatores, eu acho que principais, porque a gente tem que reforçar aqueles elementos, aqueles pontos que podem ser reversíveis, né? Que às vezes a gente tem a genética, que é intrínseca nossa, a gente não tem muito como mudar. Mas os fatores externos, os fatores reversíveis, como a alimentação, um outro fator, os hábitos, né? Como o tabagismo, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, até mesmo a poluição, tudo isso interfere. Mas em relação aos tumores digestivos, a gente pode realmente dizer e apontar como talvez um dos principais fatores das mudanças da nossa alimentação. Mas, por exemplo, no Japão, né? O japonês ele tem uma comida assim, digamos assim, saudável, né? Ele come peixe, né? E eu li uma reportagem há pouco tempo, há pouco tempo, que eles fazem um screening da população japonesa, né? Nos grandes centros, primeiro com um raio-x do estômago, porque lá o problema é o estômago, né? Especificamente. E depois, se dá alguma coisa, eles fazem uma endoscopia digestiva alta, né? Você acha que, por exemplo, aonde está o problema? Está no peixe do japonês? Ou você acha que está... Porque o estilo de vida do Japão é um país próspero, né? É um país onde há a possibilidade da pessoa meditar, enfim, mas é também a concorrência, existe uma competitividade muito grande, né? E o que a gente consegue atribuir esse problema, especificamente do câncer de estômago, ser uma coisa? Talvez seja o componente genético que esteja mais envolvido.